é balística, né? Então a gente vai começar bem do zero mesmo, né? Enquanto, no sentido estrito, a balística é a ciência que estuda o movimento dos projéteis, ok? Vou colocar aqui para vocês dois conceitos, né, que foram retirados de obras de alguns doutrinadores, só para poder ilustrar de uma forma um pouquinho mais técnica, né, o que seria a balística no sentido um pouco mais amplo. Olha só, o Albarracin, né, que foi citado no livro de Toqueto, ele diz o seguinte, que a balística é a ciência e arte que estuda integralmente as armas de fogo, o alcance e a direção de seus projetis, por eles expelidos, e os efeitos que produzem. Então, dá para perceber que essa definição estende um pouco mais, né, aquela definição anterior de balística, que trata a balística apenas como uma ciência que estuda o movimento dos projéteis. Dessa descrição, né, desse conceito da disciplina, a gente pode já extrair as três principais subdivisões da balística. Quando a Barracin fala que a balística é a ciência e arte que estuda integralmente as armas de fogo, ele está fazendo menção, né, ou dizendo sobre a parte da balística que é chamada de balística interna. Quando ele complementa dizendo que também é interesse, né, escopo dessa ciência a analisar o alcance e a direção dos projetis, ele está fazendo referência à subdivisão da balística que é chamada de balística externa. Quando ele fala que também é competência da balística a analisar os efeitos que esses projetis produzem, ele está tratando da balística terminal. Então, a balística, as três principais divisões da balística são essas: a balística interna, a balística externa e a balística terminal. Na verdade, é focar, né, o projétil sob um ponto de vista diferente. Então, vamos clarear um pouco isso. Aqui eu tenho a simulação, né, de um tiro. Então, um projetil ele saiu aqui do cano dessa arma de fogo. Ele foi lançado até que ele interagiu com o seu alvo. Então a gente tem que, num primeiro momento, enquanto esse projetil ele está aqui em contato, né, ele está em contato com a arma de fogo propriamente dita, tudo o que acontece até então é competência da balística interna. Assim que o projetil ou projétil abandona a arma e voa em direção ao seu objetivo, esse trecho, né, a análise do que acontece nesse trecho é competência da balística externa. Quando o projetil ele interage com algo, né, a partir do momento em que ele impacta, do seu primeiro impacto, a partir daquele instante, a análise daquele momento passa a ser competência da balística terminal. Beleza? Dúvidas, perguntas? Olha só. Existe uma divisão da balística que eu não vou entrar em detalhes, assim, de um debate conceitual, né? Mas é só se é uma divisão autônoma, se pertence à balística interna, se pertence à balística externa, enfim. Até porque ainda não existe um consenso sobre isso entre os doutrinadores. Mas eu vou conceituar essa área, né? A gente tem uma área de transição onde o projétil ele já deixou, ele não tem mais contato com a arma de fogo, mas ele ainda sofre influência dos gases gerados na combustão do propelente. Então, essa área de transição é competência específica de uma divisão da balística que é chamada de balística intermediária ou balística de transição. Beleza? Então, além daquelas três divisões clássicas da balística, a gente pode incluir também a balística intermediária. Dúvidas? Até agora não. Ok, vamos lá. Então, olha só, pra vocês entenderem um pouquinho melhor a balística intermediária, porque
Das divisões da balística, é a mais nova, né? E aqui ainda existem algumas discussões ao redor dela em termos conceituais. Então, aqui eu acho que essa foto ilustra bem o que eu disse, né? A gente tem o projétil aqui, ó, né, ilustrado, e dá para perceber que ele não está mais em contato com a arma de fogo, só que o quê? Ele ainda está em contato com o produto da combustão do propelente, né? Resíduos e gases, Professor, principalmente. Diga. os fenômenos que acontecem, por exemplo, no interior de um supressor de ruído, eles seriam, no caso, aí, competência da parte da balística intermediária, no caso? Positivo. Obrigado. Eu vou listar, talvez no próximo slide, alguns, para poder materializar, na verdade, né? Porque quando a gente fala coisa de forma conceitual, às vezes fica um pouco vago. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês algumas partes e acessórios, né? Que são competência ou objeto de estudo da balística intermediária. Dentre eles vai estar o supressor de ruído. Perfeito. Então, olha só, a balística intermediária estuda o comportamento do projetil fora do cano, porém, enquanto ainda sob influência dos gases gerados na combustão do propelente, ok? Aqui mesmo é só, essa foto é só para ilustrar, literalmente, né, esse conceito da balística intermediária. Então, olha só, Professor, diga. mais uma dúvida, e talvez até estou me adiantando um pouco, mas como me chamou a atenção aí o que o colega Derek falou, é, temos essas balísticas e temos no final lá a terminal, que seria quando atingir o alvo, né? Uhum, Até baseado numa notícia que a gente teve há um tempo atrás, de um rapaz que estava no stand, atirou um fragmento da munição retornou e acabou por matá-lo, né? uhum. Foi recente até isso aí. É, essa balística, esse retorno de material também compreende a balística terminal? Ou, Itamar, eu vou te falar, eu vou te dar o bizu, né? A partir do primeiro impacto do projétil, tudo o que acontecer depois daquilo é competência da balística terminal. entendido. Obrigado. Beleza? Uhum. Ricochetes, enfim, dinâmica terminal em meio biológico, tudo a partir do primeiro impacto é competência de análise da balística terminal. Olha só, em relação à balística intermediária, para ficar mais claro para aqueles que estão vendo isso pela primeira vez, eu vou citar aqui, como eu acabei de dizer, alguns elementos, né, que podem ser objeto de análise da balística intermediária. A coroa do cano, o quebra-chamas, os supressores de som, ou supressores de ruído, né, ou silenciadores, compensadores de recuo e freios de boca. Não estou esgotando, né? Na verdade, eu estou só ilustrando, né, para ficar um pouco mais claro, porque às vezes a gente conceitua balística intermediária e fica muito vago para aquelas pessoas que ainda não têm, né, domínio desse conteúdo. Em relação à balística interna propriamente dita, que é o objeto de análise das nossas disciplinas, eu vou colocar para vocês aqui dois conceitos de balística interna de dois doutrinadores distintos, só para vocês terem uma noção um pouco melhor, para vocês já irem, né, delimitando o que é a balística interna. A balística interna, ou interior, de acordo com o João da Cunha Neto, tem por objeto de estudo armas e munições antes do tiro propriamente dito. Isto é, antes do projetil, ou desculpa, antes do projétil abandonar o cano. Né? Esse é um conceito deles. Outro conceito do Luiz Gaspar. A balística interna ou interior é a parte dessa ciência que estuda a estrutura, os mecanismos e o funcionamento das armas de fogo, a técnica de tiro, os efeitos de detonação da espoleta e deflagração da pólvora, dos cartuchos no seu interior, até que o projetil saia pela boca do cano da arma. Ou seja, esses dois conceitos mostram que, né, a abrangência da competência da balística interna.